Olá, amigos. Olá, muito amigos. Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Esse que vos fala, o missionário Vieira. E a missionária Mônica. Nós queremos ter a alegria novamente de estar com todos vocês aqui no canal do YouTube, com essa gravação, com mais um áudio, com mais um Vida no Quartel. É mais uma experiência, um relato, um testemunho das coisas que vivi quando estive nas fileiras do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. São experiências fantásticas, maravilhosas, que nos traz assim hoje a memória, tanta coisa vivida naquela época, há tantos anos atrás, há 51 anos atrás, olha, praticamente. Que bênção. Então faz muito tempo, nós vamos atravessando meio século, Verdade. De quando eu incorporei no Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. Olha que bem. E hoje nós vamos trazer mais um relato, mais um testemunho das coisas que eu vivi e como é que elas foram se encaixando. Como é que Deus trabalhou na minha vida. Porque Deus tinha um plano na minha vida. Glória a Deus. E como Ele trabalhou para que todas as coisas concorressem para o meu bem. Amém? Amém. Glória a Deus. Então a missionária vai ler uma palavra no Salmo 128. É verdade. Ela vai ler essa palavra que fala do temor do Senhor e a felicidade na casa, na casa da pessoa, onde ela vive, onde ela mora, Então, missionária, lê com todos nós aí essa passagem. É Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Que palavra gloriosa! Que maravilha! Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que maravilha, Lá em Provérbios tem o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Glória a Deus por essa lembrança, olha que bênção, Mas hoje nós vamos trazer mais um testemunho, mais um relato do que eu vivi quando ingressei nas fileiras do Corpo de Fuzileiros Navais. Eu vou me reportar ao ano de 1973. 1973, há 51 anos atrás. Eu estudava em uma escola em Jacarepaguá, estava fazendo o 2º grau, e eu tinha um professor de matemática que ele era oficial da Marinha. Ele era capitão do Corpo de Fuzileiros Navais e professor de matemática. E ele era muito bom professor. E eu também era um bom aluno em matemática. Eu me sobressaía aos demais alunos da classe em matemática, em resolver as questões, em solucionar os problemas. E ele me admirava por isso. Mas eu sabia que aquilo já era um plano de Deus, que estava trabalhando na vida do capitão e na minha vida. Era um plano de Deus. É verdade. E por me admirar, pelo capitão gostar de mim, e ver que eu era um excelente aluno da matéria dele, eu só tirava notas altas, de 8 a 10, sempre de 8 a 10, nunca mais baixo do que isso. E um dia ele me chamou, disse: Kleber, eu sou capitão do Corpo de Fuzileiros Navais, além de professor, ele foi falando. E o Corpo de Fuzileiros Navais é uma excelente carreira, tem uma excelente carreira, é um lugar maravilhoso para poder servir e ser militar, a carreira militar e tal. E eu queria te propor que você fizesse a prova do Corpo de Fuzileiros Navais, já em 1974, e abrir as inscrições no início do ano, ele falou. Porque a gente já estava quase terminando o ano letivo de 73, então ele conversou muito comigo, porque ia haver a paralisação e a gente não teria mais aulas, aquela coisa.
Ele aproveitou. E ele então me deu um bilhete para falar com o capitão Monteiro, o capitão Monteiro, lá no Corpo de Fuzileiros Navais, lá na guarnição do quartel central. Olha. E o Monteiro era da turma dele, era capitão da turma dele de quadro complementar e tal. E ele me deu um bilhete. Ele disse, faz o seguinte, você se inscreve na prova, quando abrir a inscrição, aí você vai lá no Corpo de Fuzileiros, conversa com o Monteiro, que você vai fazer a prova. Para ele ficar observando como é que as coisas vão acontecer. Né, que foi o capitão Jorge e tal, ele deu um bilhete, assinou embaixo, tudo. E foi assim, quando chegou o ano de 74, início do ano, eu fiz a prova. Aí fui lá no Corpo de Fuzileiros, lá em cima, lá na guarnição do quartel central, que é na Ilha das Cobras, ali onde fica a Praça Mauá, né? Primeiro Distrito Naval. Eu era jovem ainda, né? Cheio de coisas boas na cabeça para o futuro, pensando no meu futuro, né? E eu fui. E chegando lá, eu conversei com o capitão Monteiro, ele me tratou muito bem e tal. Lembrou do Jorge, que era companheiro dele de turma, lá de formação. E disse, não, ô Kleber, fique tranquilo, vai fazer a prova. Faça a prova, se esforce, faça uma boa prova, que o resto deixa comigo aqui. Aí eu fui. Quando chegou o dia da prova, eu compareci, fiz a prova e tal. E logo depois, uns 2 ou 3 meses, saiu o resultado da prova. E eu havia sido aprovado. Olha que bem. E bem colocado, porque na verdade eram 400 vagas. E eu estava entre os primeiros 100. Primeiros 100? Eu fui o 151. Que bem. Dos classificados, eu era o 151. Tudo bem, porque muita gente teve notas iguais. Eu acho que eu tirei 7,5, 8 na prova, uma coisa assim. Então, como era uma prova que não era difícil, muita gente tirou a mesma nota. E alguns ficaram na frente por causa da idade. Eu tenho um pouquinho mais de idade do que eu e tal, na época, né? Sim. E as classificações em concursos públicos é assim. Então, eu havia passado no primeiro concurso público da minha vida. Olha aí, uma bênção, né? E bem colocado, né? Pelo número de vagas existentes. Né? Muito bem, fiquei muito feliz com aquela aprovação e tal. Como que Deus cuida. E aí, sendo aprovado, eu voltei lá. Falei com o capitão Monteiro de novo. Aí falei com ele, olha, eu passei. Fui o 151 da relação. Então ele disse, sim, que bom, ele ficou feliz. Agora fica tranquilo que vão lhe chamar agora para você fazer os exames físicos e o médico. Eu digo, ótimo. Aí fiquei aguardando a chamada. Aí veio a chamada para me comparecer ao quartel-general de novo, para poder fazer os exames físicos, exames médicos. Eu fiz todas as etapas. O psicotécnico, eu tive que fazer um psicotécnico. Passei em tudo. Fui aprovado em todas as coisas. E logo no início do ano de 75 veio a chamada para ir para o campo da Ilha de Marambaia. Olha! Né? Que era o centro de instrução da Ilha de Marambaia. Não é você que escolhe. Não, foi o fuzileiro designado para ir para lá para fazer a formação de fuzileiros navais. No Cadim, campo de adestramento da Ilha de Marambaia, que é uma ilha que fica na Baía de Guanabara, na mesma direção de Mangaratiba, ali de Mangaratiba, Itacuruçá, pegando uma linha reta, lá no meio do mar fica a Ilha de Marambaia. E nós fomos para lá, eu e os demais fuzileiros, né, que foram aprovados, que já eram convocados para estar no curso de formação. E o curso de formação começou, aquela ralação toda, né? Aquelas provas difíceis, exigentes, que é um curso que exige muito, né? Para que a pessoa seja forjada, um fuzileiro naval, que é um militar profissional, não é um militar qualquer, é um profissional combatente. Então a gente rala muito, eu ralava muito, ralei muito. E graças a Deus, Deus me abençoou naqueles 4 meses de formação. Eu fui aprovado em segundo lugar da turma, toda a turma,
Né? Eu era, o 151 era o meu número de aprovação, eles aproveitaram, né? Então eu passei em segundo lugar. Eu fui o segundo lugar de todo o curso. Eram 400 militares, né? E eu fui o segundo colocado. Graças a Deus. Que bem. E saí muito bem, né? E aí, no final, fui designado para ir para o batalhão Paissandu, na Ilha do Governador. Ao final, a formatura, juramento à bandeira, aquela coisa toda, aquela vibração toda, né? Eu feliz da vida, colocando aquela farda bonita, caque, a farda de passeio. Era o caque, passeio, lindo, né? Eu amava andar fardado, era bonito, né? Ainda se podia, né, naquela época, andar fardado no Rio de Janeiro. Hoje já não se pode mais. Né? E veio então o Batalhão Paissandu. E eu fui, me apresentei no Batalhão Paissandu, lá no Rio de Janeiro, ali na Ilha do Governador, no complexo da Ilha do Governador, dos Fuzileiros Navais, que fica na Ilha do Bananal, e na entrada dos bancários, que é o portão das Pichunas, que eles chamam. Lá no finalzinho dos bancários, lá no final mesmo. Perto da praia, lá onde tem praia e tudo. E eu me apresentei no Batalhão Paissandu, junto com outros colegas também que foram designados, né, os recrutas que saíram, que eram soldados agora formados, foram para lá. Eu e uma opção de outros, né? E foram servir junto comigo lá no Batalhão Paissandu. E lá fomos distribuídos. E eu fui para a 3ª Companhia de Fuzileiros. A 3ª Companhia era uma companhia recém-criada pelo Batalhão Paissandu, né? E eu fui servir nessa companhia, a 3ª Companhia de Fuzileiros. E eu fui muito bem sucedido lá, nessa 3ª Companhia. Era um bom soldado, cumpria meus deveres como militar, né? Obediente, andava bem uniformizado, tinha um bom conceito, né? E aí veio no ano seguinte a prova para a formação de cabos do Corpo de Fuzileiros Navais, em 76. Em 1976, eu me inscrevi para a prova de cabo. E eu passei na prova. Graças a Deus, eu fui bem sucedido na prova, passei bem colocado. E aí, em 77, eu fui designado para o campo, para o centro de instrução. Almirante Silvio Camargo, que era o antigo CIASC, que eles chamavam de CIADEST CPN, era o Centro de Instrução e Adestramento do Corpo de Fuzileiros Navais, hoje é chamado de CIASC, Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo. E eu fui me apresentar lá para... Na Avenida Brasil também? Não, esse fica lá dentro do corpo, lá dentro na Ilha do Governador. Na Ilha do Governador. Para quem não conhece, Rio de Janeiro, Ilha do Governador, para explicar, é um bairro do Rio de Janeiro, né? E eu fui, então, me apresentar lá para fazer a formação de cabo. Foram 4 meses de curso, de aula, adestramentos, formação. E eu saí em primeiro colocado no curso. Fui o primeiro daquela turma grande de fuzileiros que estava fazendo o curso comigo lá. Tinha bem um número grande de fuzileiros fazendo. E eu saí em primeiro lugar. O segundo lugar foi o Clever Carvalho Cardoso. O Clever, hoje ele é reformado, é capitão. Ele chegou até capitão, Clever, porque ele fez ele ao terminar a faculdade, o Clever fez a prova para oficial, passou. Ele já era sargento na época. E ele passou para oficial, o Clever Carvalho Cardoso. Então era Cleber e Clever, os primeiros colocados. Coisa de Deus, né? Coisa de Deus. E o Clever era muito inteligente. Ele era. E ele só perdia para mim, porque eu era melhor do que ele.
Eu tirava as notas maiores do que ele. Eu só tirava 10. 10 direto. Que E ele perdia para mim porque ele tirava 9,5, 9,7. Ele era muito bom. E nós chegamos emparelhados no final. Olha, né? que interessante. Mas fui o primeiro colocado do curso de cabo. E eu era o mais antigo de toda aquela turma de fuzileiros. Aonde eu fosse servir na Marinha, tivesse um cabo daquela minha turma, eu era mais antigo do que ele. Era mais antigo. Porque na Marinha não existe dois iguais. Alguém é mais antigo do que o outro. É assim lá que a gente fala. Que interessante. Então, graças a Deus, eu fui aprovado, passei, me formei cabo e voltei para o Batalhão Paissandu de novo. Voltei ao Batalhão Paissandu. Na Ilha do Governador. Na Ilha do Governador. Pedi para voltar para lá. Eu mesmo pedi. Quero voltar para o Batalhão Paissandu. Eu gostei do Batalhão Paissandu. Gostou, né? Gostei. Eu poderia ter ido para outro lugar. Até para fora do Rio de Janeiro. Para servir nos grupamentos fora do Rio e tudo, mas não quis. Porque eu fui primeiro colocar, teria direito a pedir. Eles pediram, pede aí 3 unidades que você tem opção de querer ir. Eu tive o direito de escolher. Aí eu escolhi o Batalhão Paissandu e voltei para lá. Era plano de Deus. Era plano de Deus. E ao chegar no Batalhão Paissandu de volta, né, fui servir na companhia de comando do Batalhão Paissandu. Uma companhia melhor do que as companhias de fuzileiro. Na companhia de comando eu fui trabalhar no paiol de armamento, juntamente com o suboficial Charuto, né, o Emílio. O Emílio era gente boa, negrinho, mas gente fina. Suboficial Emílio. Ele chamava ele de Charuto. Aí o Emílio era muito bacana. E eu fazia parte da equipe do paiol. Então a gente fazia limpeza de armamento, manutenção de canhão, de obuses. A gente fazia manutenção de anticarro 106mm. Eu aprendi tudo aquilo. Manutenção de pistolas, de mag, né, de metralhadoras. Aprendi tudo isso lá. Virei um armeiro, na verdade. Né? Tinha um cabo lá também, gente boa, o Costa, que ele era armeiro, então ele dava todas as dicas pra gente lá. É né? mesmo. E eu gostava muito de trabalhar no paiol, porque era bom, eu ficava lá, né, tranquilo, botei uma televisãozinha 12 polegadas lá, para me assistir a programação de domingo, de sábado, quando estava de serviço, dia de semana. Eu já deixei no meu armário a televisãozinha, né? Olha que legal. Uma televisão de 12 polegadas, eu me lembro ainda, até hoje. E você já estava com qual idade ali? Ali eu já estava com 20 anos, né? 20 anos. Uns 20 anos, por aí, uns 21 anos, por aí. Por aí, 21, 22 anos, né? E eu fiquei 2 anos ali no Batalhão Paissandu, trabalhando no paiol de armamento e também fazendo parte da equipe de morteiro. Ficou 2 anos? Não, da equipe de canhão anticarro 106mm. A gente fazia exercícios em Jericinó, né, ali no Rio de Janeiro, ali na Avenida Brasil, né? A gente fazia muitos exercícios em Jericinó. E eu, feliz da vida e tal, e um determinado tempo, em 1979, já era 79, 77, 78, 79. 3 anos depois, eu ainda estava no Batalhão Paissandu, era cabo lá, chegou o cabo Edmilson, se apresentou lá, paraquedista, um cara vibrador, gente boa, mas já velha guarda, já cansado de tempo de serviço, e armeiro também. Ele era armeiro e era paraquedista. O cabo Lixa, a gente chamava ele de Lixa. Lixa. O Lixa veio de Brasília. Ele veio transferido do grupamento de fuzileiros navais de Brasília para o Batalhão Paissandu. E se apresentou e foi servir justamente lá comigo na companhia de comando, lá no paiol de armamento, porque ele era armeiro, né? Foi para lá. E me conheceu, gostou muito de mim, a gente conversava bastante. E aí o Lixa me fala uma coisa interessante. Dado o momento de toda aquela amizade, Deus usou o cabo Lixa. Lixa chegou para mim e disse, Kleber, você é um homem muito inteligente. Você é um jovem, tem uma capacidade.
e lá em Brasília você vai ser muito bem sucedido. Eu falei, Brasília, me fala mais sobre Brasília. Ele falou sobre o grupamento, falou sobre o campo de adestramento, onde ele tinha passagem também, informação de militares. E aí... Mas esse de Brasília, a gente deixa para o próximo capítulo. Calma, é isso aí. Então aí ele veio conversar comigo. Aí chegou para conversar comigo sobre Brasília. E me passou, dizendo, Cléber, você vai ser muito feliz em Brasília. Muito bem sucedido, né? Eu falei, poxa, bicha, vai ser bom demais, né? Aí ele disse, então você tem que fazer o pedido, que é o pedido de movimentação, né? Aí eu fiz, né? Quando chegou a movimentação, no mês de julho, agosto, por aí, setembro, chegou o mapa, para fazer o mapão. E eu pedi, fui lá na seção de comando, pedi o formulário, preenchi o formulário e botei Brasília, Natal e Rio Grande do Sul. Aí pedi esses três, né, essas três comissões. E eu falei, seja o que Deus, né, quiser, né? Se Deus tivesse esse plano para mim, né? Mas você já falou assim? Na época eu pensei assim, se Deus tiver algum plano comigo nesse lugar, falei assim, Aí eu peguei, mandei para frente, foi para frente. Quando chegou em dezembro de 1979, pá, saiu o mapão, no início do mês de dezembro. Estava o meu nome lá. Eu não aguentei, eu digo, meu Deus, que coisa boa. E eu fui correndo falar com o Edmilson. Olha. Eu disse, Edmilson, meu nome saiu, rapaz, do mapão. Eu vou para Brasília, Edmilson. Era difícil. Não era tão fácil, não. Não era, tinha que... porque tinha que ter acochado. A gente tinha que fazer pedido lá no comando de apoio para algum conhecido, né? E eu não tinha acochamento nenhum no comando de apoio até então. Eu não tinha, não. Mas Deus era o meu alicerce nessa época já. Deus estava trabalhando na minha vida. E aí veio a movimentação para Brasília. Mas essa já é uma outra história, né, missionário? Como é que foi lá em Brasília, quando eu cheguei em Brasília, vai ser uma outra história de vida no quartel, né? Olha que bem. Vai ser uma outra história, né? Então, minha passagem pelo Batalhão Paysandu foi muito boa. Graças a Deus, participei de várias operações Dragão, operações que aconteciam no meio do ano e fim de ano. Eram duas grandes operações. Era no início do ano, no meio do ano tinha uma grande operação e a gente viajava de navio, ficava 15 dias fora, viajava 3, 4 dias de navio. Então no Batalhão Paysandu eu participei de várias operações, contando dias de mar, né? Porque conta os dias de mar, né? Todos esses dias de mar contava. Em 3 anos fiz várias operações, Dragão, a outra operação fiz a Veritas, né? Olha. Então essas operações eram importantes para o adestramento militar, né? Para o preparo do fuzileiro naval. E eu participei delas, né? Viajando de navio, operando no terreno, né? Tomando cabeça de praia, desembarcando daquelas EDVTN, que eram aquelas embarcações que vinham pelo mar, né, com 36 fuzileiros dentro, igual aconteceu no dia B da Segunda Guerra Mundial, aquelas mesmas operações que os fuzileiros navais americanos fizeram no dia D, a gente fazia aquilo constantemente. Descida com a rede de transbordo, né? Tinha que descer a rede, equipado, né? Armado, e entrar na lancha para poder então seguir
viaja até a cabeça de praia. Olha. E tudo isso eu fiz, né? Muitas vezes, né? Muitas vezes, né? Graças a Deus. Graças E a tudo Deus. correu bem, eu era bem formado, eu tinha um conhecimento muito grande da vida militar, já tinha adquirido um grande conhecimento da vida militar diária, né? Como é que as coisas funcionam, né? Até no embarque navio, porque tudo isso traz uma grande experiência, né? A convivência com os marinheiros, no navio, aquela coisa toda. O licenciamento nos portos, aonde a gente ia fazer as operações, na Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina, eu fiz operações nesses estados, né? Então foi muito legal, muito bom demais. E aí então veio o fechamento do ciclo dos batalhões. O ciclo dos batalhões estava fechado ali e eu ia para Brasília já no início do ano de 80. 1980 eu estaria então me transferindo para o grupamento de fuzileiros navais de Brasília. De Brasília. E aí essa já é uma outra história da vida militar, né? Vida no quartel, né? Então a gente vai estar falando depois da minha chegada em Brasília, a minha apresentação no grupamento de fuzileiros navais de Brasília, quando me apresentei, para onde eu fui designado, né? Já naquele tempo, em 1980, onde eles me designaram, e vai ser um próximo testemunho em vida no quartel. Então, desde já queremos agradecer os nossos ouvintes, né, que estão aí dando essa audiência aí no nosso canal, ouvindo esse relato, né, ouvindo esse testemunho. E no próximo agora, Vida no Quartel, estaremos contando como foi minha chegada em Brasília. Olha que bem. Né? Como é que sucedeu todo esse processo de transferência do Rio de Janeiro para Brasília, no Corpo de Fuzileiros Navais, a minha apresentação lá, a designação para assumir funções. Então, tudo isso Deus foi trabalhando na minha vida mais ainda. Mais ainda. Eu quero agradecer a todos, a missionária também. Obrigada, Agradece. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Abençoe. Muito obrigado por obrigado. nos ouvir e ouvir o nosso relato de vida, desse testemunho de vida no quartel. Olha, né? que bem. Até o próximo encontro. Até o próximo encontro. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Ad sumos. Jesus. Ad sumos. Aqui estamos. Nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Muito obrigado por ter nos ouvido. Deus abençoe sua Deus vida. abençoe. Amém. Amém.